lá do CETIS, e nós vamos conversar sobre educação, um tema sempre muito importante, as mudanças nos anos finais, no oitavo e nono anos, e também no ensino médio. Inicialmente, vamos cumprimentar as moças aqui então. Franciele, bom dia. Bom dia, Aldair. Tudo bem? Tudo certo. Natália, bom dia, seja Bom bem-vinda. dia, muito obrigada. Muito bem. Essas mudanças, na verdade, a educação ela é em constante evolução, né? Mas quais são as principais mudanças que a escola está percebendo, né, nos adolescentes, nos anos finais e no ensino fundamental? Bom, na verdade, essa fase é também uma constante mudança, né? Como você disse, a educação como um todo, mas em especial esses últimos anos do ensino fundamental e ensino médio, porque os nossos estudantes estão na fase da adolescência, então realmente é uma mudança física, emocional, social, então realmente a gente percebe muita alteração nesse momento, né? E a escola, obviamente, tem que estar muito presente junto com as famílias também, para auxiliá-los, né? Para apoiá-los nesse momento. E então, eles têm mudanças de percepções, eles buscam autonomia, eles estão tentando entender quem são, né? Então, a identidade também. Então, realmente, a gente percebe muitas alterações, porque eles estão tentando se formar adultos agora, né? Então, depois dessa fase, eles vão para fora da escola, buscar a sua vida. Então, realmente, são mudanças enormes que acontecem nessa fase, né? Muito bem. E aí tem os adolescentes também. Isso. Os adolescentes, vamos lá, falando aqui, todos, né, estão nessa fase da pré-adolescência, do oitavo, nono ano, mas quando vai para o ensino médio já é adolescência, aí os hormônios estão mais aflorados. E aí Isso. como lidar, né? Como é que a escola lida com essa questão e apoia os adolescentes para lidar com essas mudanças? No ensino médio, a gente percebe que as mudanças não são mais tão externas, né? No Fundo 2, a gente vê as mudanças externamente, assim. Até físicas Fisicamente, acontecem. isso. E claro, né, o emocional, o social também vão mudando, mas no ensino médio fica muito mais sutil, assim. Então, algumas pessoas têm a impressão de que eles já são quase adultos, né? Mas, na verdade, eles ainda são adolescentes, como você falou. E a escola ela tem um papel muito importante nesse desenvolvimento da autonomia, que seja responsável, né? Que seja entendendo que essa fase da vida ela é única e ela ainda demanda de alguma dependência, claro, dos adultos que estão ao redor para mostrar para eles, olha, esse caminho não é tão legal, esse é. Mas principalmente para eles se conhecerem, né? A fase mais importante do nosso autoconhecimento talvez seja essa fase da adolescência. Por quê? Porque eu vou tomar escolhas para o meu futuro. Então, se eu vou tomar uma escolha tão importante, que é a minha profissão, que eu vou fazer depois da escola, eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que eu tenho interesse, quais são as minhas habilidades. Acho que esse é o principal do ensino médio, esse processo de autoconhecimento para ele tomar escolhas assertivas que vão mudar o futuro dele dali para frente. E o desafio, ele não é só da escola, ele é da família também, e quem acompanha, né, quem tem filhos adolescentes e passando por todas essas fases, acompanha isso, sabe qual é o desafio de encaminhar, né, as crianças e os nossos adolescentes para a vida, porque nós vivemos numa fase, se começa assim a comparar o que era a nossa fase lá, o que a gente tinha de oportunidades, o que a gente tinha de informação, e de possibilidades, era muito diferente do que é hoje. Cada vez isso vai ficar mais... a tecnologia está avançando aí, e esse é o desafio, é deixar esses adolescentes desafiados, né, para o mundo e com vontade de crescer, com vontade de se desenvolver, com vontade de empreender, e sendo, ao mesmo tempo, tendo comportamento, tendo atitude. Então, esse desafio da escola é o mesmo desafio que os pais encontram. E como vocês, professores, né, estão lidando com isso? Como é que vocês estão vendo? E qual é o caminho para que a escola seja um local ainda, diante de toda a tecnologia que hoje
a criança nasce já com um celularzinho na mão, muitas vezes as famílias usam isso como a babá eletrônica. E como é que caminha a humanidade nesse sentido, né? Eu acho que é importante essa viagem aqui para a gente, os nossos ouvintes, a nossa audiência que acompanha, certamente são pais, são avós, mas principalmente os pais que estão passando por esse desafio de, às vezes, perder os seus filhos para essas, né? Não no sentido de perdê-los e tal, mas perder a atenção, perder o controle para essa questão não só da tecnologia, mas de trazer o que a gente percebe, eu pelo menos como pai, é que é difícil você manter as crianças hoje com foco, né? É muita opção. Antigamente você tinha lá algumas opções, você definia o teu caminho e ia em frente. Mas hoje está difícil de definir um caminho. Então, como é que a escola se coloca justamente nesse desafio que você pôs aí de apoiar eles a tomar um rumo com tanta coisa sendo oferecida do outro lado também, né? E em conjunto. Eu acho que quando você fala, a gente se compara, tem muito a ver com isso, assim, né? Porque hoje a gente tem, já nos documentos norteadores da educação, BNCC, por exemplo, a educação socioemocional. Por que que se colocou esse tema, né, em pauta, em discussão? Justamente por essas questões que você trouxe. Tá muito fácil de a gente ter muitas opções e pouca certeza do que a gente deseja, né? Com crianças e adolescentes, a gente ainda fala de um cérebro que não está maduro o suficiente para fazer as escolhas por si mesmo, porque eles estão conhecendo o mundo, estão conhecendo tudo isso. E para os pais também é um desafio, porque eles não tiveram educação socioemocional. Eles não falavam de emoções, de sentimentos, né, abertamente, de uma forma que outra pessoa acolhesse. Então, como que eu vou fazer isso com o meu filho se eu não tive isso, né? É um processo em que todos nós vamos caminhando juntos. Não falo só de pais, falo de professores também, porque a maior parte dos professores já são de uma geração anterior, né? Exato. Que teve uma escola diferente, não tinha abertura para falar enquanto estudantes. Hoje a gente tem, né? Então, é uma nova forma de educar, não somente em casa, na família, mas também na escola. E sempre considerando a educação socioemocional. O que é socioemocional, né? Sócio vem do social, de a gente aprender a interagir com o outro, e o emocional tem a ver com o meu interior. Então, como eu me sinto diante das experiências que eu estou vivenciando e como eu posso lidar com esses meus sentimentos, né? Então, essas duas coisas caminham juntas. A gente... quando a gente lembra do nosso processo de educação, inclusive, né, e não só a minha geração, mas teve uma geração posterior, talvez duas ainda, que aspectos importantes para a vida eram meio que colocados à força para a gente. A força, né, não física, né, mas a disciplina, por exemplo, é uma delas. Você ter foco, você ter disciplina, você ter controle, enfim. Isso era meio que imposto para a gente, né? A educação dos pais era mais rígida, como você falou, não se tinha tanta conversa. Hoje a gente percebe isso com essa abertura, mas aí o desafio, como ter essa abertura, né, de conversar, o socioemocional, mas manter essa questão que é importante, essa questão da disciplina, essa questão do foco. Então, né, esse desafio, dá para conciliar as coisas? Essa é a pergunta, né? Com certeza, dá para conciliar. Na verdade, na escola a gente faz isso também, junto com as famílias, né? Eu acho que isso também é muito importante. É um trabalho de 3 mãos, assim, né? A criança, o adolescente, a família, a escola. E a disciplina e o acolhimento, eles devem estar sempre juntos. Então, ao mesmo tempo que a gente acolhe um estudante, escuta ele, escuta as famílias, a gente não vai deixar de lado disciplina, né? O respeito que tem que se ter, os valores, né, que a gente tem. Nós somos uma escola pautada muito em valores e a gente segue sempre com eles, né? Então, acolher nem sempre é dizer sim, é entender, é ouvir, né? Mas mostrar e orientar o que é certo, o que é errado, o que não deve se repetir, por exemplo, né? Então, sim, há um equilíbrio, né? Ele talvez seja desafiador de mantê-lo justamente por essa nossa experiência anterior,
né? Então, se nós não tivemos isso, é difícil para a gente entender como fazer, mas é possível. E a nossa escola, ela vem trabalhando bastante nesse sentido, por isso, e eu acho que é um diferencial até do CETISA, nós estamos muito próximos dos estudantes, das famílias, né? Recentemente fizemos as rodas de conversa com os pais. Então, nós temos esse potencial de se conhecer quase que individualmente cada membro da família, desse estudante, né? Então, poder orientar dessa maneira. Mas, realmente, como é difícil, nós não tivemos, a gente busca tentar fazer com eles. Mas, de nenhuma maneira, o acolhimento ele vai deixar de lado esses valores que são essenciais para formar um cidadão, uma pessoa, né? Realmente que vai fazer o bem para a sociedade, que vai pensar em si, vai se conhecer, mas que também vai pensar, né, no modo geral, no mundo, né, no bem. Então, a gente faz isso. Posso só complementar, né? Sim. Eu acho que uma coisa simples de a gente entender como que esse processo funciona é... Lembra que eu falei que o cérebro da criança e do adolescente ainda não estão preparados? O nosso adulto já está. Então, quando a gente lida com os sentimentos deles, né, o acolhimento, é legal manter isso em mente, né? Tanto pais como professores mantêm isso em mente. Eu sou o adulto. O meu cérebro já está formado, eu já consigo refletir sobre o que é importante, como ter atenção, como ter o foco, né? Como ter esse autocontrole que você comentou. Eu não posso pensar com a minha cabeça quando eu vou orientar o aluno. Porque ele vai trazer coisas que ele está em processo de desenvolvimento. Eu já cheguei nesse processo de desenvolvimento. Não que exista um final, né? A gente está sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo. Mas acho que quando a gente mantém isso em mente, fica mais fácil de saber como equilibrar as coisas, né? A disciplina e a educação socioemocional. Pois é, e agora, com tudo isso que a gente está comentando, com todas essas mudanças que influenciam, com certeza, o aprendizado, o que o estudante deve saber para lidar com esse processo de mudança? É importante a autorreflexão, como a gente mesmo disse. Então, diferente da nossa educação, já que a gente está falando sobre isso, né? Ele fala, né? Ele pensa sobre os seus sentimentos, ele pensa sobre o que ele deve fazer, sobre quais dificuldades ele tem, com que ele tem facilidade. E, ao mesmo tempo, ele vai, então, junto com nós, com a nossa orientação, junto com as famílias, também entender, bom, se eu estou nesse processo, o que está acontecendo para talvez eu não estar indo tão bem aqui ou indo melhor ali, né? Então, a gente orienta, senta com os alunos e conversa mesmo com eles. Bom, estamos com dificuldade aqui, o que será que está acontecendo? É o foco? É a concentração? É a atenção? Por que a gente está com problema ali na concentração? Será que é eletrônico? Será que é, né, alguma coisa que a gente estava fazendo fora? Que estratégias a gente pode ter? Então, a gente primeiro tem que entender o que está acontecendo para buscar testar algumas estratégias, né? Porque também nós somos indivíduos, né? Cada um tem o seu jeito. Então, a gente precisa testar, né? Mas se conhecendo, a gente vai sim conseguir tentar ir para um caminho mais assertivo, né? Mas depois de pensar nas dificuldades, a gente pode pensar, inclusive, em técnicas de estudo. A gente também consegue direcioná-los, orientá-los, né? Para verificar se funciona para eles, se não funciona, né? Então, estratégias diferentes, né? A escola sempre orienta como planejar também os seus estudos, isso é essencial também, né? Muito bem, e agora vem para a gente ir se dirigindo aí para o final da nossa conversa, que é sempre muito importante, sempre muito contagiante, né? Falar de educação é sempre muito bom. Agora vem a questão das famílias, né? Como é que o CETISA, como é que a escola envolve as famílias nesse processo de desenvolvimento dos adolescentes? Porque não é possível, né, fazer isso sem a participação das famílias. E aí, como é que o CETISA envolve as famílias nisso? Como eu disse antes, na verdade, nós temos, é um privilégio até da nossa escola, nós termos um contato muito próximo às famílias. Então, sempre que possível, a gente tem conversas com elas, individuais, coletivas, né? Como eu disse, recentemente fizemos rodas de conversas com todas as turmas e estamos ainda nesse processo, na verdade, algumas turmas ainda faremos rodas de conversa. E nesses momentos, justamente, nós falamos sobre o perfil geral, obviamente, daquela faixa etária que eles estão, dependendo da turma que a gente vai estar conversando, com os pais que a gente vai estar conversando, né? Então, a gente sempre chama eles junto, né? Porque, realmente, é um trabalho em conjunto. Não tem como lidar com um e o outro, né? A gente precisa estar sempre
sempre conectado, né? E entender todo esse contexto que a gente vem falando dessas mudanças nos anos finais. Então, a gente precisa falar para os pais, olha, está acontecendo isso, o adolescente está passando por um processo, o seu cérebro ainda está em desenvolvimento, né? Vai até lá aos 25 anos, né? Então, é bastante tempo que ainda vai passar ali na família, até mais do que nós, né? Que estaremos na escola com eles, né? Então, a gente sempre tem essas conversas próximas com os alunos e com as famílias. Então, tendo esse diálogo, eu acho que já facilita muito o trabalho, é essencial, né? Então, a gente sempre busca fazer isso para estar alinhado. Eu sempre gosto de usar esse termo, né? Estarmos alinhados todos juntos para o bem do nosso estudante. Muito bem, né? É o desafio constante de trazer a família nesse momento, principalmente também, penso que no ensino médio, onde os adolescentes eles já estão querendo se desconectar, né? da família, de maneira... Sim. Isso é uma coisa natural, né? Vejo que isso é natural, mas manter todos em sintonia, né, com a necessidade da qualidade do ensino é um desafio realmente, também para o ensino médio, né? Não deixa de ser. Sem dúvida. E quando a família trabalha junto fica muito mais fácil, né? Mas como você falou, eles têm uma necessidade agora de pertencer a um outro grupo, que não é a família, que não é necessariamente os professores, né? Os adultos que estão ao redor. Mas quando eles veem que a gente está alinhado, né, eles percebem que existe uma harmonia que não pode ser quebrada ali. E os conflitos, eles fazem parte, eles vão acontecer, né? Porque a escola é um lugar coletivo, onde tem diversidade, como a Nath falou, cada indivíduo é único, né? Mesmo que a gente esteja trabalhando com todos juntos, vai ter conflitos. Conflitos não necessariamente são ruins, né? A gente pode trocar ideias aqui, eu concordar com uma opinião, você outra, e a gente sair fortalecido e mais inteligentes, inclusive, né, sobre tal assunto, porque nós estamos compartilhando esse momento juntos. É um desafio nesse momento em que até a questão dos próprios valores, muitos valores sendo questionados, né, naturalmente pela sociedade em constante transformação também, a gente vê valores sendo tripudiados aí pela política e na mídia de maneira geral sendo passados todos os dias, a gente vê as próprias famílias, né, famílias diferentes, com valores, com formações diferentes, tudo isso é desafio para a escola, né? Pegar isso tudo, botar no liquidificador e fazer do limão a limonada gostosa. Muito bem, sempre muito bom conversar com vocês por aqui. Essa foi a nossa conversa, então, com o pessoal do CETISA. Se você quiser conhecer mais sobre o CETISA, acesse o site cetisa.com.br, passe lá no CETISA também, conheça a estrutura, né, que com certeza você vai conhecer, você vai poder ter acesso sem compromisso lá para conhecer um pouco dessa estrutura e como funciona tudo isso que a gente conversou aqui através dos próprios profissionais lá do CETISA. Gostaria de aproveitar, então, de convidar todos que estão nos ouvindo, vocês, que hoje nós temos a nossa Mostra do Saber. Verdade. É um evento bem importante da escola, onde a nossa escola, na verdade, vai estar aberta à comunidade, às famílias, né? Para mostrar realmente, né? Então, tudo que a gente vem desenvolvendo com os alunos é um momento bem importante para nós e para os nossos estudantes. Então, a gente gostaria muito que quem puder venha prestigiar. Aberto à comunidade, então. Com certeza.